Olá, meus segundos anos, professor Celso deixando uma videoaula pronta para vocês. Nosso assunto da aula vai ser liberdade, só que liberdade pensando em compatibilizar na convivência com os outros. A habilidade é essa: analisar os princípios da Declaração dos Direitos Humanos. Então vamos pensar em justiça, igualdade e fraternidade, pensando no que foi conquistado e para promover inclusão e direitos. Por isso que a liberdade acaba sendo importante, porque tudo isso tem que ser pensado, lembrando que somos seres livres. Tudo bem? O projeto da aula. Então nós vamos olhar aqui uma foto que vai nos mostrar uma situação às vezes muito presente sobre desigualdades e a dificuldade de executar os direitos humanos, de colocá-los em práticas. Vou apresentar depois dois filósofos, Aristóteles e Rousseau. Vou falar um pouquinho sobre Hannah Arendt e John Rawls, no terceiro momento. Tá? Depois vamos ver como os direitos humanos podem ser violados e vamos terminar com uma questão do Enem. Tudo bem? Então, meus segundos anos, o professor vai fazer isso aqui. Nessa foto é um córrego com uma passagem improvisada com pallets de madeira. É uma área de barracos, sujeira. E eu vou perguntar, isso daí, talvez, meus alunos, essa é uma situação que vocês têm próximo a vocês, num bairro, em algum lugar. Só que eu pergunto, os direitos humanos estão sendo postos em prática? Direito ao saneamento, vamos pensar em outros, educação, dignidade, será que tudo isso está sendo posto em prática? Quando você olha isso, você vai perceber que não é a única situação. Vocês devem saber de muitos lugares que são nessa mesma situação, se não com problemas até piores. Eu pergunto, o que será que dificulta, que impede o exercício, a realização, né, a conquista dos direitos humanos? Olha lá, a foto traz essa imagem. Vou ler aqui por cima as questões. Vou pedir para vocês pesquisarem, tá? Esses artigos da Constituição, capítulo 2 da União, artigo 23, inciso 9. Queria que vocês dessem uma pequena olhada. Importante, meus alunos, a sigla DUDH, eu vou ler como DUD, tá? Significa Declaração dos Direitos Humanos. Como que essa foto, esse tipo de situação se relaciona ao artigo 25? Então, eu vou pedir para vocês pesquisarem, para vocês começarem a pensar. Quando você pensa nas desigualdades, nós somos levados aos dois filósofos que pensaram isso com uma certa antecedência e preocupação. Então, não é de hoje que existe essa preocupação. O Aristóteles, em um livro chamado Ética a Nicômaco, o nome é estranho, mas é esse mesmo. Ele vai explicar que a monarquia, a aristocracia, elas degeneram para formas de governo corruptas, né? A monarquia vira tirania e a aristocracia vira oligarquia. Mas por que ele fala isso? Porque o governo começa a ser pensado para a vantagem de alguns. No caso da tirania, o rei passa a governar no interesse não dos outros, mas do interesse dele. Por isso que a monarquia vira uma tirania. E na aristocracia, aqueles que governam passam a procurar os interesses deles, a riqueza deles. O governo para de atender ao bem comum. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, que olhamos no ano passado, sobre o contrato natural, que o ser humano nasce bom, ele percebeu uma coisa, ele falou assim, um dos problemas da desigualdade, você vai tentar até dar um zoom ali, desigualdade, perto da foto dele, é o quê? Que as pessoas começam
haver vantagens para eles conforme a diferença. Então, se uma pessoa tem certa vantagem em algo, ela procura organizar a vida política dela sempre para favorecer. Se não ficou claro, meus alunos, esses dois filósofos estão trazendo o problema do egoísmo. Só que é quando o egoísmo ele não fica só na vida da pessoa, ele entra para a esfera pública. E aí surge esse problema. Você para de ter o governo para o uso que é correto, que é o quê? Para o bem de todos. Isso é muito importante porque é apresentado como uma das causas da desigualdade. Lembra da foto lá acima? Então, o professor linkou aqui os vídeos da apostila sobre o discurso da servidão voluntária. É um texto muito importante do período medieval, onde ele vai falar sobre como que a gente deixa as coisas ficarem assim. Porque o governo é pouco. Existem mais cidadãos do que governo. Então ele traz essa reflexão. Mas o foco aqui, qual que é o foco? O que gera desigualdade? O que está causando a desigualdade? O que atrapalha os direitos humanos? Quero lembrar vocês sempre daquela foto, mas, sinceramente, vocês não precisam dessa foto para entender o problema, porque vocês veem o mesmo que tem nessa foto em muitos lugares. Tá? Quando eu falo que não precisam da foto, é porque vocês certamente já viram esse tipo de situação. Então a foto não traz novidade. Mas os filósofos pensam, o que será que causa? O que dificulta que todos possam ter os mesmos bens? E aqui no terceiro momento, isso foi percebido. Quero apresentar para vocês dois filósofos. Primeiro a filósofa Hannah Arendt. Aqui é uma foto onde ela já está bem avançada de idade, mas ela foi filósofa há muito tempo da vida dela. E o outro é o John Rawls. O que eu quero chamar a atenção neles dois? Eu vou ler e parafrasear um pouco. A Hannah Arendt, ela escreve o texto 1. Como que eu sei? Olha ali embaixo. Né? As origens do totalitarismo. Aí está lá o nome do livro e no final o nome Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela viveu a Segunda Guerra Mundial. Ela era uma judia. Ela viu aqueles que eram igual a ela sendo exterminados. Então ela percebeu o seguinte, que quando dentro de uma comunidade, quer dizer, pessoas que se percebem como iguais, um grupo deixa de ser igual aos demais, esse grupo ele vira algo genérico, né? Vamos imaginar que na sala tem aqueles que começam sempre a ter vantagens, então eles se chamam pelo nome, eles sabem quem eles são. E eles sempre falam restante da sala. O restante da sala é para marcar, eles não são iguais. Eles perderam os direitos. Vou ler um trecho. Tá? O grande perigo que advém da existência de pessoas forçadas a viver fora do mundo comum é que são devolvidas em plena sua civilização a sua elementaridade natural, a sua mera diferenciação. Falta-lhes aquela tremenda equalização de diferenças que advém do fato de serem cidadãos de alguma comunidade. E, no entanto, como já não lhes permite participar do artifício humano, passam a pertencer à raça humana da mesma forma como os animais pertencem a uma dada espécie de animais. Para quem não entendeu, ela está falando, nossa, quando um grupo de pessoas não é mais visto como igual, eles perdem a identidade e viram meros seres humanos. Lembra? Eu dei o exemplo da sala, temos nós e temos o restante da sala. É isso que ela está falando. Continuando aqui, ó. O paradoxo da perda dos direitos humanos é que essa perda coincide com o instante em que a pessoa se torna um ser humano em geral, sem uma profissão, sem uma cidadania, Ele perde qualidades, ele vira só um ser humano num sentido vago. Tudo bem? E a Hannah Arendt percebeu isso. Ela fala, nossa, o judeu, quando uma criança judia morria dentro de um campo de concentração, não era uma criança judia, era apenas mataram mais um. Percebe? Perde-se a identidade, ele não faz mais parte. É que nem na sala. Lembra? Eu estou dando esse exemplo. Temos nós
e tem o restante. O restante não consegue, o restante não tem direito. Então isso é importante. Ela percebeu isso daí. Tá? John Rawls, aquele vai ser o assunto do texto 2. Tá? Ele escreveu no texto uma teoria da justiça. É um pouco grande, mas eu vou tentar resumir. Ele teve uma sacada. Ele percebeu esse mesmo problema, que dentro de uma comunidade tem pessoas que param de participar das vantagens, das coisas boas. E ele percebeu, ele defendeu uma ideia muito interessante. Ele era um liberal, ele era um pensador do liberalismo. Mas ele pensou assim. As pessoas criam as suas regras de convivência. Por que não podemos pensar regras de convivência mais justas? Então ele aceitou o problema. Ele falou, como que nós podemos? Então uma das primeiras sacadas dele, ele falou, como que uma pessoa pode pensar regras mais justas sem ele querer tirar vantagem? Então, gente, qual foi a sacada? Ele entendeu o problema. Como que alguém vai conseguir pensar de forma justa? Ele pensou numa ideia que ele deu o nome de véu de ignorância. Que é o quê? Se um grupo de alunos aí da sala ficarem como as pessoas que vão criar as regras, eles, sabendo qual o papel que eles vão exercerem, eu falo assim, olha, pego aí 5, 6 alunos, eu falo, vocês vão organizar toda a sala, definir quem deve fazer isso ou aquilo, e vocês podem escolher o que vocês vão fazer. Essas pessoas vão criar regras que sempre dão vantagens para eles. Então, John Rawls percebeu esse problema. Tudo bem? Como ele pensou em resolver? Como que o John Rawls pensou em como que eu evito que a posição social da pessoa atrapalhe? No véu de ignorância, você pensa as regras, só que você tem que imaginar se você estiver no lugar do outro. Quer dizer, você não vai deixar que a sua posição social determine o seu pensamento. Você vai procurar pensar. Vou dar um exemplo. Se aí na sala eu falo para um aluno, você vai fazer uma escala de quem deve começar a limpar a sala logo na primeira aula. É um exemplo, acompanha. Aí essa pessoa eu falo assim, você que vai organizar. Aí ele, não gostando de alguém, que ele sabe que mora longe, ele sempre vai fazer essa pessoa ser o primeiro para ficar mais difícil para ela. Porque quem mora longe não tem mais dificuldade para chegar. Então, agora se eu pego e falo assim, olha, você vai organizar a escala, mas você vai estar sujeito aos mesmos horários que todos. Aí esse aluno vai ter mais cuidado, vai falar, opa, se eu colocar muito cedo, eu também vou ter que ser um dos primeiros, então eu vou tomar mais cuidado. Então a ideia do véu de ignorância é que você pode entender de dois jeitos. Ou você pensa no lugar do outro, todas as posições, ou o que quase dá no mesmo, você não considera a sua posição, você procura não produzir vantagens. Essa foi uma ideia muito importante do John Rawls, porque assim como a Hannah Arendt, os dois pensaram no problema de você ter pessoas que não são incluídas, mas eles pensaram isso igual, mas a diferença é que a Hannah Arendt ela ajuda a descrever o problema e o John Rawls pensa em como diminuir, tá? Uma ajudinha é esse vídeo, O que é uma sociedade justa, Rawls e o véu de ignorância. Vocês podem clicar nesse link e assistir. Para o aluno que gostar um pouquinho mais, né? O aluno que gostou um pouquinho mais do John Rawls, naquele link Teoria da Justiça Social, tem uma antiga aula que eu usava. É uma aula em texto, mas eu usei ela em sala no ano passado e ela deu bastante resultado. Os alunos gostaram. Ali também eu volto a explicar o que é o véu de ignorância. E lembrando, gente, o véu de ignorância ele é para você conseguir imparcialidade.
como ele é um jeito para você não permitir que a sua posição social te influencie. Você tenta ser um pouquinho mais justo. Então, alguma dessas perguntas, tá? O professor selecionou para o final, mas tá bem explicadinho aí como que vocês vão ler. Lembrem que vocês têm que ler o texto e ouvir a explicação depois, que ajuda bastante, tá? Fica alternando, mas não é nada difícil. Então, John Rawls e Hannah Arendt foram o foco desse nosso ponto. O quarto momento, o que nós vamos trabalhar? Um ponto que é o seguinte. Tem aqui um vídeo, que eu peço para vocês clicarem e assistir, mas tem um resumo do vídeo. Vocês estão vendo essa tabela? Prevenção ao tráfico de pessoas, sinais de que a pessoa está sendo vítima. Esses são bons modos de você perceber que direitos humanos estão sendo violados. Por exemplo, com frequência, infelizmente, ainda temos reportagens que localizam pessoas que são presas no porão e ficam trabalhando. E eles têm os documentos deles controlados por outras pessoas. Olha ali, ó. Passaporte ou documentos de viagem na mão de terceiros. Se você vê pessoas que entram, tá? Dentro de algum desses pontos, podem ser casos de direitos humanos sendo desrespeitados. Tudo bem? Agora eu vou mostrar as atividades. Esses foram os pontos da apostila que foram explicados, tá? Leia com atenção, escute essa videoaula com atenção e acompanhe o que eu estou mostrando, certo? Eu vou agora para as atividades. Então, gente, ó, essas são as nossas atividades. Separei essas perguntas da apostila, tá? Todas essas perguntas se encontram na apostila. O professor vai aqui ajudar a entender as perguntas. Então, a primeira foto, a primeira pergunta, ela é sobre aquela foto do início do vídeo, em que a foto viola o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, alguém aqui lembra qual é a foto? Vou voltar. Opa, selecionei sem querer. Essa foto aqui, ó. Tudo bem? Essa é a foto que a pergunta está se referindo, certo? E aí tem uma pergunta para você analisar. Em que você percebe ali que está ferindo o artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos? Tudo bem? A pergunta 2 é: quais as principais semelhanças e diferenças entre o texto 1 e o texto 2? Então a pergunta tem duas partes. Primeiro eu quero saber o que é igual nos dois textos e o que é diferente, certo? Faça essa resposta ao menos em 2 parágrafos, certo? A próxima pergunta, ela começa afirmando algo. Então vamos ler com calma. John Rawls, com base nas ideias dos filósofos contratualistas, elabora os seus pensamentos com intenção de construir uma sociedade justa e equilibrada. A partir dessa informação, responda: como evitar que nossas ideias sobre justiça sejam influenciadas por nossa posição social? Tá? Esse foi um ponto bem ressaltado no vídeo. Volte com atenção, leia a apostila que está lá. Já vou dar uma dica: véu de ignorância, só que eu quero que você explique, tá bom? A última pergunta, uma pergunta retirada do Enem. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho o zoom que fica melhor para vocês. A visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno? Então, ó, ele está perguntando, lendo esse texto, qual parte do pensamento moderno dá para relacionar? Então, eu vou ler o texto. Uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que, em suas relações mútuas, quer dizer, comuns, reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas. Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover o bem de seus membros, mas
quando é efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos princípios de justiça. Esse é o John Rawls. Qual das alternativas correspondem, quando você lê o John Rawls, qual das alternativas realmente falam de algo do pensamento moderno que já está ali no pensamento do John Rawls? Tudo bem? Gente, é uma aula curta, rapidinha, tá? Tendo dúvidas, a gente tira na próxima aula. Ok? Qualquer coisa, assista novamente.